A Mype Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Mype Cards. Oi, eu sou o Zub e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo, dessa vez para falar do deck de Armadilha Trix ou Trap Trix, que é um deck focado nas armadilhas de buraco que usam as menininhas que atraem os caras para a floresta. E galera, eu tô um pouco rouco, que eu tava meio doente esses dias, mas eu vou tentar trazer o melhor possível aqui nesse vídeo pra vocês, então deixa aí seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos, me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades e bora pra lista. Das nossas hand traps aqui, estamos usando 5, 7 se contarmos a impermanência infinita, tô usando 2 draw e pássaro fechadura porque eu não tenho maxi nessa conta, senão usaria maxi, mas o draw também estou usando porque eu tava enfrentando muito deck que adicionava cards do deck para mão. Então aqui o draw e pássaro fechadura diz que se um ou mais cards forem adicionados do deck principal à mão do oponente, exceto durante a fase de compra, efeito rápido, você envia esse card para o cemitério e pelo resto do turno ele não pode adicionar cards do deck principal para a mão dele. Então aqui o draw loca praticamente muitos decks aí, loca o Cyber Dragon, Drayton, o Necros, mata o Necros, o draw aí, então ele é bem interessante mesmo. A Florescer Cinza, que vocês conhecem bem, tô usando 3 cópias dela. Aqui temos a primeira Armadilha Trix, a primeira Trap Trix, que é a Atrax. Esse card não é afetado pelos cards de armadilha normal buraco, que é o foco das menininhas nesse deck, e você pode ativar cards de armadilha normal buraco da sua mão. Esse é o efeito relevante dela. A ativação dos efeitos de cards de armadilha normais não podem ser negados, então a gente tiver uma carta de armadilha buraco ali na mão, a gente ativa direto da mão, então é bem interessante, mas não é o foco da estratégia, principalmente que você quer em primeiro, né? Essa aqui é mais no grind, a Atrax aqui ajuda mais nisso. A principal monstro pra mim no deck aqui é a Mirmelotondidai. Esses nomes vai ser difícil hoje, hein? Mirmelotondidai. Quem viu o vídeo lá da história dela sabe que são plantas carnívoras ou insetos perigosos aí, mas falando dela aqui, ela é a principal normal do nosso deck, uma das principais normais do nosso deck, pois quando ela é invocada por invocação normal, a gente pode adicionar uma armadilha normal buraco do deck pra mão. E se esse card for invocado por especial do cemitério, a gente escolhe uma magia ou armadilha que o oponente controla e destrói. Então ela adiciona armadilhas buraco do deck, ela destrói cartas do oponente, é excelente. Uma das principais que você vai precisar de 3 cópias. Outra carta que você pode precisar de 3 cópias é a Armadilha Trix Dioneia, que não é afetada por armadilhas normais buraco, e quando esse card é invocado normal, você pode escolher uma Armadilha Trix no seu cemitério e invocar por especial. Então, por exemplo, você traz aqui de volta a Mirmeleon, e ela entra, destrói uma magia ou armadilha do oponente, você vai ter 2 monstros de nível 4 para fazer rank 4 nesse deck. Então aqui a Dioneia, além disso, ela também quando é invocada por especial do cemitério, a gente pode escolher uma armadilha normal buraco do cemitério e baixar o alvo no campo. Então ela recicla pelo menos uma vez mais, já que você tem que banir depois a carta armadilha, mas ela recicla nossas armadilhas buraco. Então adicione aí 3 cópias da Louva-a-Deus, que quando é invocada por normal, você pode adicionar o monstro Armadilha Trix do seu deck à sua mão. Ela não é afetada por armadilhas normais buraco, e uma vez por turno, efeito rápido, você pode escolher uma armadilha baixada que você controla, devolva o alvo para a mão e depois você pode baixar uma armadilha da sua mão. Isso aqui é interessante quando o seu oponente ativa ali um ciclone ou um tornado gêmeos para destruir uma magia ou armadilha sua, qualquer carta para destruir suas armadilhas, você vai dar o efeito da Louva-a-Deus, devolve esse card para a mão, você pode até baixar ele de novo depois para perder o alvo, ou segurar na mão mesmo, caso seja uma tempestade de relâmpagos, né? Aí é melhor deixar na mão ao invés de baixar de novo, mas a Louva-a-Deus aqui é interessante por isso. Uma cópia aqui da Galinceia, porque o único efeito que a gente usa dela mesmo, você pode oferecê-la como tributo para baixar 2 armadilhas normais buracos com nome diferente, uma do seu deck e uma do cemitério, mais banas quando deixar o campo. É um efeito forte, te dá 2 armadilhas ali, mas você tem a Sera, que é o principal monstro desse deck, que vamos mostrar já já, que baixa a armadilha ali quase todo turno para você.
Então aqui a Gelinceia não é tão essencial assim, então a gente usa uma cópia. 2 cópias da Vesículo, ela é uma especial suma ali nesse deck, ela é um extender, pois você pode usar um dos seguintes efeitos da Vesículo por turno. Você pode enviar para o cemitério uma armadilha baixada que você controla, aí é qualquer armadilha, não precisa ser a armadilha buraco, para invocar ela por especial no campo. E se você não controla nenhum card na sua zona de magias ou armadilhas, você pode banir ela do cemitério, escolher uma armadilha normal buraco do cemitério e baixar ela. Então a Vesículo aqui é um extender para fazer os rank 4, ela recicla a armadilha também, bem interessante. Mais um extender é o Paralelo Exceed, quando a gente faz uma invocação link, você pode invocar ele por especial da sua mão para uma zona para a qual esse link aponta, ele se torna do nível 4, ele vai trazer outro Paralelo Exceed, que também vai se tornar do nível 4, e você vai ter uma invocação Exceed de rank 4 ali, bem fácil no campo. Então agora vamos para as magias e armadilhas do deck. A única magia que eu uso aqui é a Pote da Prosperidade, que dá consistência para o deck. Selecione e bana de 3 a 6 cards do seu deck adicional, com a face para baixo, e você vai escavar 3 ou 6 cartas, adicionar uma delas para a mão e colocar o restante no fundo do deck. E lembre-se que o oponente só vai tomar metade do dano quando você ativar esse efeito, mas geralmente você quer ativar o pote no turno 1, geralmente você quer começar com um deck de armadilha. E o Armadilha Trix não é um deck que dá um OTK muito forte, tanto que ele se apoia em outros monstros para isso, mas ele não é um deck que dá um OTK, é um deck de controle raiz ali, que você vai destruindo aos poucos os recursos do seu oponente aí. Agora vamos falar das armadilhas buracos. A buraco armadilha sem fundo, quando o oponente invocar um ou mais monstros com 1500 ou mais de ataque, destrua esses monstros com 1500 ou mais de ataque, e se isso acontecer, bana-os. Então ela é uma remoção aí eficiente, principalmente porque temos o Exceed, que permite a gente ativar esse card diretamente do deck, não só ele, como qualquer armadilha buraco. Então é uma carta aí que se torna muito forte nesse deck, assim como a TTH, apesar da restrição de não ter armadilhas no cemitério. No turno 1 ela é muito forte, no turno 2 também, graças ao Exceed. Você pode copiar o efeito dela com o Exceed, escolher 2 monstros no campo e destruir os alvos. Buraco Armadilha Traiçoeira aqui pega muita gente de surpresa. Temos também o Buraco Armadilha do Espaço-Tempo, essa carta é muito legal, porque ela é uma remoção tão eficiente que vai embaralhar de volta o monstro invocado por especial da mão do deck adicional do oponente. Você vai perder 1000 pontos de vida para cada monstro devolvido, mas isso aqui pode acabar com a estratégia do seu oponente, pois embaralhar na maioria das vezes é muito pior do que destruir ou banir aquele monstro. Temos também aqui Buraco Armadilha do Sepulteiro, quando seu oponente ativar um efeito de monstro na sua mão no cemitério dele, ou quando um efeito de um monstro banido do seu oponente for ativado, negue seus efeitos e, se isso acontecer, cause 2000 de dano a seu oponente. Hoje em dia no formato tem muitas cartas que ativam no cemitério, tem muitas cartas que ativam na mão, tem muitos monstros que ativam no cemitério e na mão, então a Buraco Armadilha de Sepulteiro é excelente, além de dar um burn ali no oponente de 2000, 3 cópias dela, porque é a melhor aqui desse deck com certeza. Agora essas são as armadilhas buraco que a gente tem fácil acesso. Temos aqui a Comporta Buraco Armadilha também, não podemos esquecer, que coloca todos os monstros com a face para baixo em posição de defesa. A gente só usa uma cópia porque contra deck de Link ela não serve para nada, mas contra os outros decks ela pode ser muito forte mesmo, e dá para copiar o efeito dela com esse deck aqui. Então a Comporta Buraco Armadilha aí. Temos também aqui o Cavaleiros Fantasmas da Sombra Brigandina, é mais um extender, ele se torna um nível 4, que serve para fazer os Exceed. Mesmo se a gente tiver armadilhas no cemitério e não podendo ativar ele logo quando a gente baixa, ele pode ser útil no próximo turno, então não é uma carta que atrapalha a estratégia, é uma carta que vai estender a estratégia, é para isso que ele serve, né? E quando a gente abre com ele, é garantido ali um monstro de rank 4, então ele é excelente junto com o Paralelo Exceed aqui, nos garante monstros de rank 4. 2 cópias aqui da Impermanência Infinita,
Escolha um monstro com a face para cima que o oponente controla, negue seus efeitos até o final do turno, e depois, se esse card estava baixado antes da ativação e estiver no campo na resolução pelo resto do turno, todos os outros efeitos de magia e armadilha na coluna são negados. Então ela nega a coluna ali que ela foi ativada, nega o monstro ali do oponente, e se eu não controlar nenhum card, ou seja, se eu for segundo, eu posso ativar ela da mão, negando o monstro ali do oponente, atrapalhando a estratégia dele. Então aí a impermanência infinita, 2 cópias. Se você quiser usar 3 cópias, é muito bom, porque ela triga o efeito da Cera. Usa 3 cópias aí também, que vai ser muito interessante. Você pode tirar até o draw aqui para colocar 3 cópias dela e mais uma tech card que você quiser aí. Prisão do Dragão do Gelo, outra carta muito boa nesse deck. Escolha um monstro no cemitério do oponente, invoque por especial no campo, mas seus efeitos são negados, e depois você pode banir um monstro do campo dos 2 duelistas com o mesmo tipo um do outro. Então a gente pega ali um monstro do oponente, ali, geralmente os decks são focados em um único tipo, a gente vai banir o monstro que a gente pegou e um monstro dele, ou não também, a gente pega um monstro ali de nível 4, faz um rank 4 com ele, continua nossas jogadas. É uma carta muito interessante mesmo. E Ordem Imperial para negar as magias, né? Negue todos os efeitos de magia no campo, uma vez por turno durante a fase de apoio, pague 700 pontos de vida. Isso não é opcional ou esse card é destruído. Então aí, essa aí é o main deck. Agora vamos falar do extra deck. Começando aqui com o combo Utopia, que usa o número 39 para fazer o número S39, que é para fazer o número S39 Utopia Rei do Relâmpago, que é um monstro que vai atacar, o oponente não vai poder ativar nada na fase de batalha, ele pode se tornar um monstro de 5.000 de ataque, causando mais dano no oponente, isso é muito importante nesse deck, então o número S39 aqui é uma carta que ajuda nisso. Assim como o número 82, Draco Coração, porque se o oponente tiver faltando aqueles 2.000 de vida ali para morrer, você usa o número 82 Draco Coração para atacar ele diretamente e vencer o jogo ali, atacando só com ele. Então é isso aí. Temos também aqui nossos Zeus falsos, que é o Ordeu Maligno Cavaleiro Excintal, que você pode usar em qualquer outro Exceed 4 que você tiver mais relevante. Tem o Castel, tem o Dragão Tornado, tem o Holder do Time Thief, tem vários rank 4 aí que você pode usar, mas eu gosto do Ordeu Maligno, uma vez por turno, durante a fase principal, durante a fase de batalha do seu oponente. Se ele tiver um total maior de cards que você na mão e no campo, efeito rápido, você desassocia uma matéria desse card, destrói todos os cards no campo. Seu oponente não vai sofrer dano depois disso, mas é uma forma de limpar o campo. Mas como eu falei, coloque outro rank 4 aí que você achar melhor, uma remoção mais eficiente. Aqui é a Rafflesia, é ela que é a estrela desse deck, uma das estrelas desse deck. Ela não é afetada por efeitos de armadilhas, então é qualquer armadilha, enquanto tiver matérias Exceed ela não vai ser afetada. Monstros armadilha tricks que você controla, exceto a Rafflesia, não podem ser destruídos em batalha ou por efeitos de card. Então ela protege seus monstros, ela não é afetada por skill drain, ela não é afetada por nenhuma armadilha floodgate do jogo, então ela é muito forte. E seu oponente não pode escolher monstro armadilha tricks que você controla como alvo de efeitos de card, a não ser ela. E uma vez por turno, efeito rápido, aqui é o efeito que eu falei de copiar as armadilhas buraco. Você pode desassociar uma matéria dela, enviar um card de armadilha normal buraco, cujos requisitos de ativação sejam cumpridos do seu deck para o cemitério. Este efeito se torna o efeito dessa armadilha quando o card é ativado. Então você envia a armadilha ali, por exemplo, você envia TTH ali para o cemitério, pelo efeito da Rafflesia, você vai destruir 2 cartas do oponente. Se você enviar sem fundo, você vai destruir e banir um monstro de 1500 ou mais do oponente, assim por diante, aqui para negar alguma carta na mão. Se você puder ativar a armadilha naquele momento, você vai poder dar com a Rafflesia aqui.
Então a Rafflesia aí é muito importante para esse deck. A Alomeros também é muito importante, porque ela dá volume de jogo, ela tem um ataque alto, 2.200. Você pode desassociar 2 matérias dela para invocar por especial monstro, inseto ou planta de nível 4 do seu cemitério. Então ela traz ali outra Traptrix, que vai fazer algum efeito, que vai destruir carta, que vai buscar armadilha, que vai baixar a armadilha do cemitério. Então a Alomeros ali ajuda nisso também. E se um ou mais monstros do oponente deixar o campo devido ao efeito de um card seu e agora estiver no cemitério ou banido, exceto durante a etapa de dano, você pode desassociar uma matéria desse card para invocar aquele monstro por especial no seu lado do campo. Então ela ajuda, ela tá aqui para a gente dar o ataque mais forte que pudermos na batalha, e ela vai trazendo presença de campo e a gente vai atacando e tentando derrotar o oponente. Então essa é a Alomeros, aqui os Zeus, temos aqui tanto a Alomeros como a Rafflesia sempre sobra uma matéria ali, a gente faz um Zeus em cima, dependendo da situação, e limpa o campo. Até mesmo fazer aqui em cima do Utopia Primordial também dá certo, só não dá certo fazer em cima do número S39, porque ele não pode ser usado para fazer invocação Exceed, mas até aqui no S39, ou aqui no Ordeão Maligno também, nos dois, dá para você fazer aí o seu Zeus aí. Antes de falar da principal, aqui temos a Link 2 do tema, que é a Cularia. Esse card invocado por invocação Link não é afetado por efeitos de armadilha. Você pode usar cada um dos seguintes efeitos de Cularia uma vez por... Depois que você ativar um card de armadilha normal buraco, você pode baixá-lo de novo ao invés de enviá-lo para o cemitério. E durante a sua fase final, você pode escolher um monstro Armadilha Trix no seu cemitério, invocar por especial em posição de defesa. Então ela traz ali uma presença de campo, a gente ativa a Armadilha Buraco, seta de novo para ativar no outro turno, essa aí é a função da Cularia, mas a estrela desse deck é a Sera. A Sera é um Link 1 que só precisa de um monstro Armadilha Trix. Se esse card for invocado por invocação Link, não é afetado por efeitos de armadilha, você pode usar cada um dos seguintes efeitos de Armadilha Trix Sera uma vez por turno e não pode ser durante a etapa de dano. Se um card de armadilha normal for ativado, ou seja, todas as nossas armadilhas, você pode invocar por especial monstro Armadilha Trix do seu deck com nome diferente que os cards que você controla. Então ela traz uma Armadilha Trix do deck. E se um efeito de monstro de outra Armadilha Trix seu for ativado, você pode baixar uma Armadilha Normal Buraco diretamente do deck. Então ela traz a Armadilha Trix que pode trigar um efeito, que vai trigar a Sera de novo e baixar mais uma armadilha. É por isso que ela é muito importante para esse deck. E como as Armadilha Trix não são afetadas por efeitos de armadilha, as Link, por exemplo, uma jogada muito comum nesse deck que eu não coloquei aqui é com a Tributo Torrencial. Se quiser usar 3 cópias dela, pode usar tranquilo, porque seus monstros não vão ser destruídos, porque eles não são afetados por armadilha, e às vezes você passa só com uma Sera ali, e atributo torrencial vai limpar o campo do oponente. Então se você quiser usar aí atributo torrencial, você pode usar com tranquilidade aí nesse deck. Pode tirar aqui os draw e colocar atributo torrencial facilmente. Então é isso aí, é o deck Armadilha Trix. Agora vamos ver como ele funciona. Então estamos aqui no replay para vocês verem como esse deck funciona. É um deck simples, é um deck fácil de jogar, é um deck bem divertido assim, para quem gosta de deck de controle, é bem divertido mesmo. E aqui temos uma mão interessante, viemos com 3 Armadilha Trix. Geralmente a gente precisa só de uma para fazer nossas jogadas, mas viemos com 3 aqui logo e viemos com Extender, o Paralelo Exceed e a melhor buraco armadilha, por isso é importante usar 3 que já seta aqui e não depende de mais nada para ativar ela. Então aqui começamos, vamos dar normal aqui da Mirmeleones, vai ser difícil falar esse nome de novo. Ela vai adicionar uma armadilha buraco para a mão, eu adicionei aqui o sem fundo, vou fazer o Link 1 da Sera, a Sera vai entrar. Paralelo Exceed vai entrar também. Aí ele tava de Cyberse, eu acho que era um deck de Cyberse, era. Aí o arquivador também entra quando o Link entra, né? Então aí ele entrou também. Aí eu trouxe outro. Já tenho garantido o rank 4, como eu falei pra vocês. Aí eu resolvi fazer a Rafflesia porque eu vou poder copiar uma armadilha na vez dele, né? Que vai ser a TTH.
Aí o oponente compra, ele vai fazer a jogada dele, ele tá com um Salamangreat muito doido, mas é um deck interessante, ele invocou por especial, o Pavão entra também por especial. Aí eu dei a Rafflesia, copiando o efeito da Buraco Armadilha Traiçoeiro, destruindo os 2 monstros que ele trouxe ali. Aí foi, destruiu os 2, tá tranquilo. A Sera triga, porque eu ativei o efeito de uma Rafflesia, aí eu trouxe outra. Aí ele fez um Link 2, eu falei, tranquilo. É o esguicho, eu falei, vou esperar ele trazer. Aí quando ele fizer o próximo Link, eu bano aqui com a Buraco Armadilha sem fundos. Tá com o efeito negado. Foi uma jogada arriscada por causa disso também, né? Aí o estendido, ele trouxe estendido, agora sim eu vou banir, né? Aí eu vou banir ele, pronto, baniu. A Sera vai trigar o efeito e trazer a Rafflesia que vai destruir a magia dele. Aí limpou o campo, essa é a estratégia do deck. Aí eu vou dar aqui a Buraco Armadilha, deu pra vocês verem todas as cartas do deck. Você viu que eu ativei o efeito aqui, ela trouxe uma armadilha. Eu ativei o efeito da armadilha, ela trouxe um monstro que destrói magias e armadilhas. E aqui eu ativei a Buraco Armadilha quando ele ativou o efeito do cemitério. Então ele foi lá, ativou o efeito do cemitério, eu neguei, ele tomou 2.000 e ainda neguei o efeito dele. Então estávamos muito tranquilo aqui, e ele ficou com 6.000, a gente tinha muito Armadilha Trix na mão, renasci aqui. Vou destruir nada que não tem, né? Mas vai trigar o efeito da Sera do mesmo jeito. Não vou destruir nenhuma magia ou armadilha do oponente, mas vai trigar o efeito da Sera. Trouxe outro Buraco Armadilha. Coloquei todo mundo em ataque. Coloquei a Lumeros em ataque. E ela vai trazer mais um. Primeiro eu vou fazer a Link aqui, né? Pra ter Armadilha Trix no cemitério. Aí ela vai trazer mais um. Trouxe a Armadilha Trix. Vai trazer a armadilha de volta aqui pra setada e eu só ataquei com tudo. É um deck muito, muito simples de ganhar. É um deck for fun, né? É um deck for fun, com certeza. Porque você depende de armadilhas aí não tão usadas no jogo. Mas é um deck muito divertido. E aí, o que você achou? Comente aí embaixo, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Desculpa aí pela voz de novo, é que eu tava doente essa semana, galera, por isso que não teve vídeo terça-feira. Tava aí meio doente, então, mas obrigado aí todo mundo pelo apoio. Muito obrigado por ter assistido até aqui, divirta-se nos duelos.